Senhor, que eu enxergue Sua presença para entender o sentido da minha vida. O Evangelho de Lucas conta como Jesus, depois de anunciar a sua paixão e ressurreição, curou um cego dentro do contexto de uma subida para Jerusalém. A incredulidade dos apóstolos é um tema frequente nos anúncios da paixão e da subida para Jerusalém. Os apóstolos ficam como que cegos diante deste anúncio e Jesus não para de dar lições para que os apóstolos possam entender o sentido da missão que um dia eles devem levá-la adiante. Por isso, a intenção do evangelista Lucas é bem clara ao colocar o episódio do cego na beira do caminho. Para compreender o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, é preciso abrir os olhos da fé para poder entender as Escrituras. Os meios humanos são inadequados. É preciso deixar-se conduzir por outro para descobrir a luz. Como Deus é luz, Ele colocou seus olhos nos olhos de Jesus para poder olhar para o nosso mundo como ninguém neste mundo. E como Jesus é a luz do mundo, Ele devolveu a visão para o mendigo cego. Enxerga, pois, de novo, tua fé te salvou, disse Jesus ao cego. Um provérbio árabe diz: vem a mim com teu coração e eu te darei meus olhos. Jesus também nos diz: vem a mim com teu coração. Temos que nos aproximar de Jesus com o nosso coração, com nossa coragem de vê-lo todo e de ver o mundo e os outros homens com os olhos de Deus, com amor e compaixão. A fé também é um grito de socorro. Jesus, tem piedade de mim. Jamais podemos desistir de gritar a Jesus para pedir socorro como pediu o cego mendigo. Somente os olhos de Jesus podem nos fazer ver com alegria a vida até nas suas dores. Não há nada que seja mais belo ou formoso na vida do que poder ver. Ver o rosto da mãe ou do pai, ver o sorriso de uma criança, ver os olhos da pessoa amada, ver uma passagem, ver o sol, a natureza, a obra dos homens, ver as obras dos dedos de Deus e assim por diante. Jesus nos chamou para ver. Venham e vejam. Disse Jesus aos 2 discípulos que mais tarde se tornarão discípulos seus. É para ver a vida a partir de uma perspectiva especial para poder caminhar na direção certa. O olhar é um dom precioso e fascinante legado pelo Criador. É uma das áreas humanas que mais chama a atenção das pessoas. O olhar é como uma bússola a guiar nossos passos, nossos gestos, nossas atitudes. O olhar sempre está aí atento a um ou outro detalhe. Os olhos determinam um pouco ou muito do que somos, e o olhar é sempre anterior às nossas palavras. É tão natural olhar que nem nos damos conta desse misterioso gesto. Muitas vezes olhamos, poucas vezes, porém, nos encontramos. Uns se limitam a olhar os outros para notar seus possíveis defeitos. Não deixa de ser a mais trágica expressão de nossa crueldade. O olhar superficial jamais enxerga alguém. Os outros são objetos de curiosidade e de conversa. O cego da história está sentado à beira do caminho e pede esmola. O estar sentado significa acomodação, instalação, conformismo. Ele está privado da luz e da liberdade e está conformado com a sua triste situação, sabendo que por si só é incapaz de sair dela. E o pedir esmola indica a situação de escravidão e de dependência em que o homem se encontra. Num diálogo público com o cego, Jesus pergunta ao cego sobre o que ele quer. O que queres que eu faça por ti? E o cego sabe muito bem daquilo que ele quer. Senhor, que eu veja. Enxerga, pois, de novo, tua fé te salvou, é a resposta de Jesus. E aconteceu o milagre. A palavra de Jesus devolve ao cego a vista como símbolo de fé. Por isso,
O evangelista Lucas nota que esse homem, depois que ficou curado, seguia Jesus. É um corte radical com o passado, com a vida velha, com a anterior situação, com tudo aquilo que se apostou anteriormente, a fim de começar uma vida nova ao lado de Jesus. Diante de Jesus e com Jesus, não há situação difícil que seja que não haja solução. É preciso, no entanto, que não nos fechemos no nosso egoísmo e na nossa autossuficiência, surdos e cegos aos apelos de Deus. É preciso que as nossas preocupações com os valores efêmeros não nos distraiam do essencial. É preciso que aprendamos a reconhecer os desafios de Deus nesses acontecimentos banais com que tantas vezes Deus nos interpela e questiona. Uma das razões que nos impedem de sermos autenticamente nós mesmos e encontrar nosso caminho é não compreender até que ponto estamos cegos. Mas a tragédia está no fato de que não estamos conscientes de nossa cegueira. Vivemos num mundo de coisas que captam ou chamam nossa atenção e se impõem. O que é invisível, ao contrário, que não se impõe, nós devemos buscá-lo e descobri-lo. O mundo exterior prende nossa atenção, enquanto que Deus se dirige a nós com discrição. Ser incapaz de perceber o invisível ou ver somente o mundo da experiência significa ficar-se fora do mundo da experiência, significa ficar-se fora do pleno conhecimento. Significa ficar fora da experiência da realidade total que é o mundo de Deus e Deus no coração do mundo. Além de ser incapaz de perceber o invisível, o egoísmo reduz o homem a seus próprios desejos e interesses, lhe fecha os olhos e o coração, o paralisa à margem do caminho por onde percorre a vida. O homem que vegeta em seu egoísmo tem um coração demasiado estreito para acolher o próximo e demasiado estreito para receber Deus. O encontro com o próximo é indispensável para o encontro com Deus. Por isso, é o primeiro que cremos, que Deus se fez homem. Não é possível escutar a palavra de Deus se não estamos dispostos a escutar também o outro. Por isso, a dificuldade da fé não é outra coisa que nosso próprio egoísmo, nossa autossuficiência, porque a fé é abertura, encontro e aceitação. O cego que voltou a ver é o símbolo de todos os homens que desejam ver, caminhar e viver. Sobretudo, é um símbolo para todos em tempos de crise, de obscuridade, de desorientação. É um símbolo para o homem que, apesar de tudo, busca e continua buscando sua direção e seu guia para a sua vida. Junto ao homem que busca, Jesus passa como a vida, a luz e o caminho para o homem. Com Jesus, o homem se encontra consigo mesmo e com Deus, que direciona a vida para a sua plenitude. A fé em Jesus é uma luz que ilumina a vida. A luz da fé ilumina e dá sentido à nossa vida, porque põe claridade na origem, de onde viemos e no término, no fim de nosso destino. O cego não pede outra coisa a não ser a capacidade de enxergar de novo. Senhor, que eu possa enxergar de novo. A luz divina que opera nele não lhe permite ver outra coisa na vida a não ser o caminho que Jesus traçou para ele, que ele precisa trilhar para chegar à vida eterna. E os nossos olhos servem para enxergar o caminho de Jesus ou para ver os defeitos dos outros? Quem enxerga apenas os defeitos dos outros é porque a luz divina ainda não operou na sua vida. Precisamos rezar com o cego mendigo: Senhor, que eu possa enxergar de novo. Quando alguém começa a ver as coisas de maneira nova e renovada em Jesus, a vida se transforma. Quando uma comunidade, uma pastoral, um movimento recebe a luz de Jesus, ele se converte, muda-se para melhor, fará saltos de qualidade de vida. E você tenha um bom dia.